Boa noite, amigos. Fiz a chamada alguns minutos atrás, uma meia hora atrás, já informando vocês aí dessa nossa live de hoje. Fiz esse convite porque vai ser um mês aí que a gente vai estar abordando vários assuntos relacionados à saúde mental, essa pandemia que a gente está enfrentando aí com toda a dificuldade. E hoje a gente vem aqui para poder discutir os cuidados durante a pandemia, saúde mental e isolamento. Eu estou com a Andréia aqui, Andréia Lisboa, já foi minha colega de trabalho, do Rio de Janeiro, psicóloga, especialista aí na saúde mental, pela Fiocruz. Então, assim, para a gente vai ser um prazer enorme estar discutindo, debatendo, falando um pouco aí com a população, interagindo com vocês, para que a gente possa estar aí esclarecendo alguns pontos, estar discutindo todas as dificuldades que a gente está tendo aí para enfrentar essa pandemia. A gente sabe que tudo que vem nos acarretando, todas essas dificuldades que a gente tem para enfrentar, e que não é fácil realmente. Então, é um desafio que a gente está aqui para tentar, da melhor forma possível, trazendo aí especialistas para a gente estar discutindo isso, para dar sua opinião, para nos esclarecer, para nos ajudar a gente ultrapassar essa fase difícil, né, do mundo está vivendo. Então, Andréia, desejar uma boa noite, fica à vontade se você quiser se apresentar, quiser falar. Te agradeço pela tua participação, por ter aceitado esse convite, tá? Para a gente estar iniciando esse ciclo aí de debate, todo esse mês de agosto, aí às 20 horas, vai ser nosso ponto de encontro aqui, todo sábado, 20 horas. A gente vai estar aí divulgando no final o tema já da live seguinte, mas vai ser voltado para a saúde mental, para a gente estar tentando aí encontrar saídas, estratégias para a gente ajudar as pessoas a ultrapassar essa fase difícil dessa pandemia. Fica à vontade, Andréia. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos, né? Agradeço o primeiro convite, né? Assim, um prazer enorme estar aqui, né? Podendo estar nesse espaço, falando um pouco, conversando um pouco, né? Com você e com as pessoas, né? Sobre esse assunto que vem tanto, assim, da questão da pandemia e do isolamento, que vem tanto angustiando as pessoas, nos angustiando, né? No dia a dia. Como você falou, sou psicóloga, né? Estou na área clínica, psicóloga clínica, e atualmente também estou trabalhando no Centro POP, né? Que é o Centro Especializado em Pessoas em Situações de Rua, né? Então, em situações nas ruas, que também é um outro grupo, um outro público também bem, que sofre bastante, que vem sofrendo muito também com a questão da pandemia, né? E é isso, vamos ver, né? Vamos conversar um pouquinho e tentar esclarecer, tentar ajudar, né? Um pouco mais, da melhor maneira possível. O que acontece, Andréia? Até para te passar aqui um pouco da nossa boletim epidemiológico, por que a gente está trazendo esse assunto também. Estou com ele aqui em mãos e vou estar passando para você que vai estar conhecendo agora e quem é aqui de Angra está acompanhando esse trabalho. A gente tem aqui casos confirmados em Angra dos Reis, na data de hoje, 3.838 casos. Óbitos confirmados, a gente tem 115 óbitos. Então, assim, a gente tem 115 famílias aí, mais amigos, familiares envolvidos aqui do município, que estão sendo muito diretamente afetados aí, vivendo esse enlutamento. Então, não é fácil você realmente encontrar subterfúgios, encontrar meios para poder estar lutando contra esse enlutamento. A pandemia não é fácil, tem até a questão do isolamento, que a gente vai estar discutindo hoje aqui. Então, a gente está aí com 115 óbitos, né, a taxa de internação hoje de 29%. Então, realmente é um tema que merece ser aqui abordado, tem sua relevância, sua importância, por tantas famílias que hoje têm aí seus familiares, perderam familiares, né? Então, é importante a gente estar abordando essas questões, que acho que isso é uma forma da gente estar aí um sinal de respeito e reconhecimento dessa pandemia, da gravidade dessa doença aí, que está assolando o mundo, e não está sendo diferente aqui na nossa cidade de Angra dos Reis. Eu sei que no Rio também está bastante, vários bairros aí com uma dificuldade enorme, né, com índices muito altos, e aqui em Angra não está sendo diferente, né? Isso vem aumentando, a gente acompanha diariamente a média de mortes aí,
que não baixa de 1.000 mortes. Então, é uma doença que está se protelando aí por muito tempo. Enquanto a gente não tiver uma vacina, um medicamento, a gente vai estar sofrendo com essa doença, né? Então, assim, a gente tem muitas questões aí, André, que queria que você, de repente, pudesse abordar, toda a questão de vulnerabilidade, de fragilidade geral da população. Como é que você está vendo essa questão aí? Deixar mais para você falar, que você que é a profissional aí que vai estar... Eu, embora tenha trabalhado contigo na saúde mental, também sou especialista na área, mas assim, estou há bastante tempo afastado da saúde mental, só que na saúde da família. Então, vou deixar que mais você desenvolva aí os assuntos, e a gente vai complementando, vai conversando, e a população que mandar alguma pergunta, eu vou passar aqui para a gente. Mas fica à vontade aí para poder comentar sobre essa questão da vulnerabilidade, fragilidade geral da população. O que você vê essa questão aí? Então, essa questão da vulnerabilidade, né, e fragilidade, assim, desde quando começou, né, a pandemia e veio a questão da necessidade de isolamento social, né, digo que veio como se fosse um furacão, né, assim, pegou todos nós de surpresa, de a noite para o dia, digamos que nós tivemos que ficar isolados, ou viver uma situação de isolamento, né. Só um parênteses, meus sentimentos, tá, meus sinceros sentimentos às pessoas, né, que perderam seus entes queridos, né, que já perderam, né, e infelizmente outras, como hoje você falou, dos 115 óbitos, é muita gente, né, fora os que infelizmente já se foram com essa doença, muitas que estão em estado graves, infelizmente, não só aqui no Rio, mas em todo o Brasil, né, em todo o mundo, né, a gente não tem noção, a gente não tem dimensão do quantitativo, a gente só tem ideia que realmente são muitas vidas, né, que já se perderam, né, vidas que estão aí também em risco de a qualquer momento, infelizmente, virem também a óbito, não é o que a gente deseja, mas é uma realidade triste que nós estamos vivendo. E o primeiro ponto que a gente tem que ter, assim, falar de pensar na questão humana, né, como o ser humano está fragilizado, né, como nós humanos somos frágeis, né, ao mesmo tempo que a gente vive, às vezes achando que nós somos super potentes, né, mas às vezes nos cobramos tanto dar conta de tudo, né, de uma forma assim que dá conta de tudo de todos, a vulnerabilidade que essa pandemia nos traz, esse isolamento, mostra o contrário, né, que nós não somos tão super-heróis como a gente se exige. Então, acho que a gente tem que aceitar, mas assim, entender, né, com um olhar mais humano, para a nossa fragilidade. Olhar essa fragilidade, essa vulnerabilidade, não como um fracasso, porque a gente tem um sentimento de impotência. Como nós estamos impotentes diante de algo que como dizer, um vírusinho, né? Você é enfermeiro, pode dizer até melhor que eu, é um bichinho invisível, digamos assim, que está tendo um poder enorme sobre o planeta, digamos assim, né? Sobre a população de uma forma geral, né? A população mundial. Então, como algo tão pequeno, entre aspas, se tornou algo tão grande, né? Por outro aspecto, a ponto de deixarmos nós tão vulneráveis, tão frágeis, tão impotentes, tão assim, a mercê mesmo, né? A gente não tem controle, a gente não tem resposta, né? Essa questão da vacina é algo muito delicado, é algo que todo mundo está torcendo, a gente está torcendo isso todos os dias, pensa, né? A gente torce para que algo, no avançar dos dias, né, a gente tem uma notícia positiva aí, uma boa notícia de que vai vir um remédio, uma vacina, alguma coisa para minimizar e aliviar não só a dor de quem está passando efetivamente com a doença, daqueles também que não se contaminaram, não foram contaminados, mas também tem um risco iminente. Então, a gente sofre com dois momentos, com aqueles que estão doentes, aqueles que ainda não ficaram doentes, e que a gente deseja que ninguém fique mais doente. Mas, infelizmente, a gente também não tem esse controle, né? Então, acho que a vulnerabilidade traz isso, a falta de controle que nós temos sobre nós mesmos e sobre a própria nossa vida, sobre tudo. O isolamento também mostra que a gente não tem controle sobre as nosso ir e vir, nossas decisões, nosso dia, né? Um dia de cada vez. A gente só tem que viver agora um dia de cada vez. É verdade. Isso traz um pouco das dificuldades que a gente tem para lidar com esse novo, né? Lidar com essa pandemia, essa coisa que veio aí
que trouxe uma nova realidade para a população, uma nova forma de você ter que enfrentar essa questão, conviver, né? Então, isso realmente... É uma nova forma que a gente não sabe muito bem, né? A gente não sabe como fazer. Não tem uma forma, não tem uma receita pronta, assim, olha, a partir de hoje todos vamos fazer dessa maneira. Não é isso na prática, né? Cada um vai tentar vai buscar meios, né? A gente está buscando meios da maneira que é possível para cada um. E cada um de nós temos uma realidade que é diferente. Então, o que, de repente, funciona para mim, pode não funcionar para você. O que é possível para mim, de acordo com a minha realidade atual, pode não ser o que você está precisando e vice-versa. A gente tem que ter um olhar assim, muito diversificado, a gente tem que entender que é muito diferente, né? Para cada um é algo muito singular. Cada um de nós estamos vivendo esse momento difícil, delicado, de sofrimento, muito particular, e a gente tem que ter um respeito, uma empatia, sabe? Um olhar mais além, sabe? Um olhar que eu digo assim, um olhar carinhoso um para o outro, né? A gente não está podendo se tocar fisicamente, mas eu acho que a gente tem que se tocar no olhar no momento, né? Nós precisamos de olhares doces, olhares generosos, né? Olhares humanos um para o outro, é porque nós somos humanos, então... Ser humano é isso, né? Você ter o olhar humanizado para o outro. Você ser humano é você entender como a gente é peculiar, como a gente é único. E a gente tem que ter, agora, assim, tem muito de colo nesse momento, digamos assim. A gente tem um olhar diferenciado. O que acontece, Para poder Andréia? aprender, na verdade, estou tendo uma experiência nova. Tudo é muito novo. Sim. Tu vê que hoje em dia, até essa questão mesmo das lives, já todas as tecnologias que passaram a entrar nesse nosso contexto, também hoje tem sido utilizado nas unidades de saúde. Porque, assim, a pessoa está com Covid, está internada, já não recebe visita. Ela já fica ali em total separação da família, só fica a cargo dos profissionais de saúde. Então, corta-se o vínculo direto do familiar com aquele familiar que está doente ali internado. Então, você já corta o vínculo ali de imediato. Então, isso já cria uma situação em que a família fica sem informação nenhuma. Então, assim, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. E, por outro lado, o paciente também que está internado, ele também passa por um estresse emocional muito grande. Quer dizer, os dois sofrem, né? O estresse, quer dizer, a saúde mental deles, como é que fica, né? A gente pensa que a saúde mental é relacionado apenas a transtorno psicológico. Não é isso. A saúde mental é como é que a gente está emocionalmente, como é que a nossa mente está lidando com aquela situação, como é que as nossas emoções, os sentimentos estão funcionando, né? E aí, tanta pessoa, né, tanto familiar que está lá fora sem ter a notícia, sem ver esse seu ente querido, seu querido, né, seu familiar lá enfermo. E aquele que está internado, como é que é isso, né? Sem saber como é que está a família deles, se estão todos bem, tem alguém também que infelizmente está contaminado, não tem informação. E é o medo, né, o receio de, será que eu vou me curar? Será que eu não vou conseguir a cura? Será que eu vou sair dessa internação? Será que infelizmente eu vou vir um óbito também? Né? Então, isso é muito angustiante, um sofrimento muito grande para ambos. Né? E ele está ali, ele vê muita gente morrendo do lado dele, né? Então ele fala que eu sou o próximo, né? Isso, o que você está falando é real. Eu vi isso, não no momento de Covid, mas eu tive uma paciente há muitos anos em que ela teve uma outra questão, uma outra doença terminal grave, e ela dizia isso para mim no hospital, que ela via todo dia alguém ia a óbito, e ela falava assim, eu fico pensando até que qual vai ser a do próximo, né? Se eu, amanhã não vai ser a minha vez. Ela dizia muito isso. Amanhã, de repente, pode ser eu. Você pode vir aqui me ver e eu não estou mais aqui, porque eu posso ser uma das que estão nesse bioma que está em óbito, ele entrou em óbito. No caso, infelizmente, veio a óbito. Isso é real. Então, assim, imagine a pessoa lidar com essa realidade todo dia. Então, não é muito, muito difícil, né? Você fala, não tem fórmula, né? Não tem, faz isso, usa isso, que não é bem assim. Na prática, não é assim. Então, é algo muito, assim, naquele momento, que é possível para você, naquele momento, claro, você procurar fazer, né, quem está em casa, procurar se ocupar, né, procurar criar alguma coisa, né, acima de tudo, aquilo que te faz bem. Tem que procurar aquilo que te faz bem. Agora, quem está isolado, quem está no hospital, é mais difícil procurar alguma coisa, infelizmente. Então, assim, aquela coisa, se alimentar somente de coisas boas, de pensamentos bons.
mas não é um exercício fácil. Uma vez que você sabe que todo dia tem alguém, infelizmente, doente, ou alguém que, infelizmente, vem a óbito. Então, isso é uma construção do dia a dia, que tem dias que funciona, tem dias que você vai falar assim, nossa, a minha mente está muito bem, né? Eu estou tranquila, eu estou conseguindo lidar hoje. Mas tem dia que pode ser que alguma coisa te acometa, alguma informação, alguém muito próximo, aí a história vai ser outra. Você vai sentir, não tem como. Se a pessoa dizer, não estou sentindo nada, aí tem alguma coisa de errado. Porque você não se sensibilizar com o que está acontecendo, aí tem alguma coisa que não está funcionando muito bem. André, te fazer uma pergunta, acho que pode nos ajudar um pouquinho aí, até na questão aí da masculinidade da pessoa, porque o que eu vejo às vezes, em algumas situações, em que a pessoa às vezes não busca ajuda porque acredita que aquela situação vai deixar ela mais vulnerável, ou que ela vai estar mostrando uma fragilidade dela, né? Então, estar em sofrimento seria aí um sinal de fraqueza, de demonstrar fraqueza? Qual a tua avaliação com relação a isso? Não necessariamente, as pessoas têm um certo preconceito, que dizem assim, se eu vou falar o que eu estou sentindo, é como se eu fosse perder, entre aspas, um certo poder próprio, né? Meu poder, as pessoas vão pegar minha fragilidade e vão fazer o que querem. Não é bem assim. Você se permitir, né, a falar daquilo que está te deixando vulnerável, aquilo que está te trazendo um sofrimento, uma dor, é uma forma de você, sim, ao contrário, você se fortalece. Então, o ideal, o importante, assim, você percebeu, né? Está percebendo que o que você está sentindo, as suas emoções, os seus sentimentos, você está tendo sentimentos que está te deixando cada vez mais frágil, uma situação mais vulnerável, porque você não está conseguindo controlar seus pensamentos, você não está conseguindo lidar com aquilo no dia a dia, você não está conseguindo ficar bem no seu dia a dia, o ideal é assim, você não ter vergonha, não tenha vergonha, não tenha medo de procurar uma ajuda, de procurar uma orientação, de conversar com alguém, né? Com algum profissional que seja, você tirar as suas dúvidas e você se sentir mais assim, mais confiante, entendeu? Mais tranquilo, até com seus receios. Você se permitir, como eu digo, né? Você se permitir olhar, falar com você mesmo. Eu tenho, parece esquisito isso, né? Falar consigo mesmo, mas é importante. Você ouvir você mesmo através de um outro. Tá rindo, não, mas é importante. Porque é o momento que você tem para olhar para você. A gente não tem tempo para isso. Agora, com os homens, não, porque a gente tem certo, digamos assim, um certo medo de falar de nós. Assim, falar do outro é mais fácil falar. Escrever alguém é muito mais fácil. Mas descrever a si mesmo já é meio complicado, né? Que aí dá um certo desconforto. Então, se eu estou percebendo que eu estou em sofrimento, é que fraqueza não é demérito, não é falta de força. Você reconhecer que está numa situação de fragilidade é ter uma forma de cuidado consigo próprio. Você está cuidando de você, né? Você está se respeitando. Então, para se respeitar, você tem que reconhecer os seus limites. Reconhecer os seus limites, os nossos, que todos nós possuímos limite, né? Nós somos seres de... Também é procurar ajuda, né? Sim, mas é importante, porque assim, a partir do momento que quanto mais eu identifico, mais eu conheço as minhas limitações, as minhas dificuldades, melhor eu aprendo a viver com elas. Fica mais fácil, digamos assim, eu lidar com aquilo que para mim é complicado, aquilo para mim que eu rejeito, aquilo que eu nego, que eu acho que tem que ficar escondido, que eu não posso deixar aparecer, porque os outros vão entender como fraqueza, como se eu fosse fraca. Não é isso. Não é nada disso. É verdade. Não sei se eu consegui responder. Com certeza. Eu acho que esse assunto a gente tem muito para falar aí. Acho que para falar bastante coisa. Acontece bastante nessa situação. Realmente, as pessoas têm que buscar realmente ajuda. Está com um momento difícil, está uma situação de depressão. É realmente buscar um profissional, buscar ajuda, porque sozinho a gente não consegue resolver as coisas. Nem tudo a gente consegue. Isso, até porque assim, a gente precisa nós precisamos um dos outros. Nós não somos seres isolados, assim, apesar de estarmos no isolamento, mas nós somos seres que precisam de relação, nós somos um com o outro, nós precisamos um do outro para nos relacionar, para sobrevivermos, inclusive. Então, se eu não busco alguém, se eu não busco uma ajuda, se eu me isolo dentro de um isolamento,
fica tudo muito mais difícil, o sofrimento ele aumenta. Até para também esclarecer que entender que tipo de sofrimento que eu estou vivendo, né? Para eu também não acabar confundindo com algo maior, com um transtorno, por exemplo, né? A tristeza não é porque eu estou triste que eu já estou depressiva, porque eu tenho depressão. A gente tem que esclarecer algumas coisas. Então, na busca dessa ajuda, é uma forma também de eu me orientar, né? De uma forma mais esclarecedora, adequada, porque realmente, do que eu preciso cuidar, de como eu posso cuidar de mim melhor, de como eu posso cuidar do meu emocional de uma maneira que mais tranquila, onde eu consiga lidar melhor com as coisas. Porque na vida a gente sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter problemas, faz parte, né? Não tem como. Mas a gente precisa aprender no dia a dia como vai lidando com isso de acordo com o que vai sendo possível. A gente vai costurando um pouquinho de cada. Tem que ter paciência. Nós temos que ter paciência. E esse momento de pandemia, isolamento, acho que ensina um pouco isso para nós. Que nós precisamos ter sermos um pouco mais pacientes com algumas coisas da nossa vida. Né? Valorizar, assim, tudo que nós temos, tudo que nós temos à nossa volta. Sim? Mas também trabalhar a nossa paciência. O que acontece, Andréia? Nós estamos iniciando essa pandemia aí, mais ou menos meio de março. Então, naquele momento, o povo acreditava que seria uma coisa momentânea, uma coisa passageira, que eu vou ficar em casa, não sei, acredito que 15 dias, um mês, isso vai passar logo. É o que eu falei inicialmente, que foi... Então, março, abril, maio, junho, julho, então já tem 4 meses aí que a gente está passando por essa questão. Ainda não tem uma luz no fim do túnel, ou seja, tem uma sugestão da vacina, tem a questão da preparação da vacina, que a Mas gente sabe nada que certo. não é nada para agora, e a gente, assim, como as pessoas podem fazer para estar superando essa nova realidade, esse isolamento que foi algo novo, forçado, né? Ninguém tá porque quer, mas é uma condição que essa pandemia nos trouxe de enfrentar essa nova realidade, né? Que fazer para superar esse momento, para passar esse momento de isolamento aí da melhor forma possível, porque não tem uma fórmula mágica para a gente, não vai ser fácil, né? Mas o que a gente pode fazer para poder nos ajudar a superar esse tempo de isolamento que a gente ainda tem pela frente? A gente sabe que, principalmente ainda com as flexibilizações que já estão iniciando, a gente sabe que tem os idosos que são um grupo de risco, são pessoas que têm comorbidades e que estão, assim, que ainda podem se vir a se infectar e necessitar de um atendimento aí muito sério, muito grave, né, e podendo vir até a óbito. Então, o que fazer para a gente estar aí ajudando, orientando, né, da melhor maneira possível, como eu te falei, dentro do que é possível, né, da gente orientar, de uma forma da gente superar essa fase, poder conviver melhor com esse isolamento. Então, é como a gente estava conversando, né? Você bem colocou no início, assim, quando começou o isolamento, ou se deu o isolamento, né? As pessoas estavam vendo assim, uma certa tranquilidade, ou então, como era uma novidade, então as pessoas realmente acharam que era algo passageiro. Todo mundo achou, né? A grande maioria pensou que seria um momento passageiro. Oi? Tá ouvindo? Voltou? Tá ouvindo? Parou. Oi? Tô ouvindo você, tá me ouvindo? Vai, segue então, segue normal. Então, vamos lá, tô ouvindo aqui também, tá me ouvindo? Volta? Está sendo bastante. Posso? Então, vamos lá. Está ouvindo? Estou muito Está bem, ouvindo? estou muito bem. Então, segue normal, Eu então. estou ouvindo, então, vamos lá. Continuando. Então, assim, continuando o que eu falei.
Meu Deus. Alô? Tivemos um problema na conexão aqui. Ver se eu consigo, André, entrar novamente. Não sei o que aconteceu aqui, mas ela começou chiando aqui bastante e a conexão caiu. Já mandei, já está com o link aqui novamente. André, assim que puder, já pode retornar. A gente já está te aguardando. Tivemos aqui um problema na conexão da Andréia, não sei se por internet. Estamos tentando aqui novamente contato com ela, restabelecer essa live. Opa, apareceu aqui novamente. Melhorou? Conseguiu? Sim, já continuamos ao vivo. Vê se dá, mas vê se dá para ver, porque caiu aqui, deu um problema aqui. Ai, desculpa. Peraí, isso, ajusta aí. Foi? Tá me vendo? Tá bem embaçado, mas tô te vendo. Agora tá um pouco embaçado. Tô tentando tô te ouvindo mexer bem, aqui. tá? Tá me ouvindo bem? Da onde que a gente estava falando? Aí, tá perdendo. Pois é. Então, como eu estava dizendo, tentando melhorar aqui para poder ver melhor. Melhorou? Tá. Legal, já tá bom. Tá. Ai, que bom. Como eu estava dizendo, essa questão do isolamento, no início as pessoas estavam levando de uma maneira mais tranquila, né? Mas Isso. com o decorrer do tempo, né, que foi piorando, que foi levando mais tempo, as pessoas foram vendo de outra maneira, quer dizer, foram entendendo que a coisa era muito mais além do que se imaginava. E aí isso trouxe uma angústia muito grande. As pessoas começaram a entrar numa angústia maior, porque assim, nossa, eu estou isolada aqui, uma coisa é você está isolada 15 dias, 30 dias, outra coisa você está isolada por meses. E sem uma previsão de como isso vai acabar, de quando vai acabar e como vai acabar. Né? E o que fazer, como você me perguntou, né? Quais seriam as estratégias, as dicas, digamos assim, né? E aí vou retomar o que eu falei inicialmente. A gente pode pensar numa série de coisas, de respiração, pode pensar em meditação, música, filmes, enfim, muitas coisas as pessoas já fizeram, já se esgotaram as possibilidades, né? As pessoas já fiz isso tudo, já enjoei, né? E aí, assim, você tem que inventar. Se você enjoou, assim, procurar, assim, como eu falei, você tem que procurar fazer aquilo que te faz bem. Aquilo que você se sente bem. Entendeu? E se aquilo que te faz bem, ou que você acha que já esgotou as suas possibilidades, a ideia agora é você inventar diferente, você buscar alguma coisa diferente, assim, diferente que eu digo, nada é mirabolante, mas aquilo que você já faz no dia a dia, uma forma diferenciada de você olhar para aquilo, porque vai depender muito bem do meu olhar para aquilo. Entendeu? Com qual olhar? Oi? Buscar ter uma rotina também de alguma coisa, né? Isso, porque assim, é você se adaptar e reinventar a própria rotina. É verdade. Né? E aí, aí, na verdade, assim, algo que no dia a dia você vai fazendo, você vai descobrindo, na verdade, no dia a dia, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho tantas possibilidades. No dia a dia, como é que é o meu dia a dia? Eu tenho plantas, eu nunca mexi com planta, mas eu vou lá mexer nas minhas plantas, então, que eu nunca tive tempo, vou mexer no meu jardim. Eu de repente, nunca tinha me tentado, eu tenho umas coisas de, sei lá, uns recortes, eu tenho uns, por exemplo, dona de casa, né? Alguém que está em casa. Eu tenho uns retalhos na minha casa. Eu vou montar uma coxa, não sei, vou fazer alguma coisa que me ajude a
amenizar um pouco os pensamentos, inclusive meus pensamentos de que as coisas não vão melhorar. E aí alguma coisa que ocupe a minha mente também de uma forma positiva. Porque também se eu ficar... É importante eu ter informação, mas se eu ficar o dia inteiro só ouvindo, né, infelizmente, as coisas ruins, eu vou entrar num algo muito ruim. E aí eu vou descer para um outro viés, eu vou descer de outra forma. O que é muito ruim. Não sei se eu consegui responder. Não, sim, com certeza. E, assim, a questão da flexibilização, né, agora, das atividades, a gente está aí retomando a abertura de comércio, então isso está sendo diferente em cada local, né, dependendo da gravidade, como estão os indicadores. Aqui em Angra mesmo, o turismo ainda está suspenso, mas tem agora um retorno aí gradual para o dia 14 desse mês. Então, a gente vai estar reabrindo aí Angra dos Reis para o turismo novamente. Então, a gente vai ter um grupo muito grande de pessoas circulando. E a gente sabe que as medidas de evitar aglomeração, higienização de mãos, isso ainda permanece até que se encontre, né, uma saída definitiva, o remédio ou vacina para que se resolva esse problema, né? Então, mais difícil ainda vai ser a gente estar conciliando essas duas coisas, né? A necessidade de movimentar a economia, e o turismo é parte importante aqui no município de Angra dos Reis, né? E como que a gente vai lidar com essa flexibilização do comércio, e a gente sabe que também é necessário, mas é perigoso ao mesmo tempo. Como que a gente vai lidar com essa situação, né? Embora, pois é, a questão da flexibilização, né? A questão da flexibilização é uma outra questão, assim, a gente saber lidar com esse novo momento de flexibilização, entendeu? Assim, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou... Como é que eu vou fazer, assim, como é que eu vou lidar com isso? Estou aqui. Tá bom. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas, pelo amor de Deus. Não, vou subir não, pode deixar. Desculpa. Então, essa questão da flexibilização, a gente tem aquela coisa, eu estava isolada, agora eu vou voltar, já voltei para o meu dia a dia, mas esse dia a dia não é mais como o outro, como antes, né? Além dos cuidados de higiene. Não, pois é, mas assim, aí o que é normal, né? O que a gente estava acostumado. Então, a gente que era antes da pandemia. Isso, você vê se falando muito em novo normal. Eu não sei se é um novo normal, eu acho que é uma nova forma da gente tentar a gente olhar para a nossa vida, para o dia a dia. Então, você vai adaptar, readaptar, novas formas de fazer o seu dia a dia, de viver o seu dia a dia, seja trabalhando, seja indo a algum lugar que você precise resolver alguma coisa. Então, assim, você sabe que hoje todo mundo tem que estar usando máscara, né? Temos que fazer a higiene das mãos e, né, tomar todos os cuidados. Mas também tem que tomar cuidado com a nossa mente também, né? Como eu vou lidar no meu dia a dia? Como é que eu vou para a rua? Como é que eu vou me relacionar com as pessoas agora a partir da pandemia? No sentido de tanto me proteger, me cuidar e cuidar também do outro que eu estou me relacionando, uma pessoa que, eu digo assim, né? Com o outro que eu vou encontrar, né? Seja no trabalho, seja na vida pessoal, não importa, mas com as pessoas com as quais eu vou cruzar, assim, no meu caminho, né? Na rua, enfim, nos lugares por onde eu for. Entendi. André, vou te fazer uma pergunta aí, um pouco difícil para essa questão, toda a dificuldade que a gente está enfrentando, né, com muita gente adoecendo, com óbito, mas será que a gente não consegue ainda, nessa pandemia, em tudo que a gente está vivendo de novo, encontrar algum aspecto positivo que a gente possa... será que tem algo de positivo que a gente pode ter nas diversas situações aí que a gente pode analisar? Será que a gente encontra algo que a gente pode falar, dizer que isso é positivo nesse momento?
Acredito que sim. Acho que um dos primeiros pontos é a gente pensar na questão dos nossos laços afetivos, nossos laços sociais, né? Assim, primeiro ponto é uma reflexão do que a gente dizia muito assim, não tenho tempo para estar com as pessoas, né? Não tenho tempo para poder conversar melhor com algumas pessoas, ou para viver melhor, para poder assim, acompanhar, por exemplo, os meus filhos, né? Às vezes me falta tempo para estar com quem tem filhos, com seus filhos, para estar com seus pais, para quem tem os pais que moram com os pais, né? Assim, tem tempo de estar com seus familiares mais próximos, né? Tem tempo para algumas coisas. A gente sempre se queixa muito da falta de tempo, né? A gente diz que por conta da nossa correria, ou da correria que a gente, de certa forma, é convocado, é imposto a viver, nos falta tempo para nos comunicarmos ou vivermos melhor com as pessoas. E a pandemia, o isolamento traz um pouco disso, né? Assim, agora não me falta tanto tempo, né? Eu tenho, de acordo, tenho um tempo maior para estar com as pessoas, mesmo que de uma forma diferenciada, mesmo de uma forma cuidadosa, mas eu, né, de estar, de poder falar melhor com as pessoas, mesmo que às vezes até virtualmente, por alguns casos, né, muitos casos. Mas é uma forma de eu fortalecer as minhas relações. Um dos pontos positivos, eu acredito que seja da pandemia, desse isolamento, é justamente o fortalecimento dos meus laços afetivos com as pessoas, o fortalecimento dos meus laços sociais, da valorização do próprio ser humano enquanto pessoa, né? Da importância de se ter o outro na minha vida, né? De ser importante para o outro e dele ser importante para mim na minha vida, né? Como é importante como é importante as pessoas para a minha vida. Eu acho que é um dos pontos bem positivos que a pandemia, apesar de todo esse problema, digamos assim, todo esse caos que a gente está vivendo, essa dificuldade, todos os sofrimentos, né? Das perdas, inclusive, né, das pessoas, infelizmente, mas também tem uma aproximação das pessoas, né, para um outro lado. Né? Nós estamos mais próximos, mesmo que não podendo, digamos, nos abraçarmos fisicamente, mas podemos nos abraçarmos de outras formas, e talvez a gente perdia, por exemplo, é o olhar. A gente tem uma dificuldade enorme de olhar para as pessoas, de olhar nos olhos, né, de falar com os olhos. E agora, com o uso da máscara, a gente é obrigado a falar com os olhos, mais que 50%. Né? Porque a máscara vai tampar, de certa forma, tampa o nosso sorriso, então nós sorrimos também com os nossos olhos. E aí a gente está usando, a gente pode, né, explorar um pouco mais isso. Esse é um dos pontos, assim, esse é um dos pontos, acredito que seja um dos pontos principais positivos que a pandemia pode, assim, estar nos trazendo, né? Acho que esse ponto que você colocou aí é ótimo, né? A gente valorizar mais o contato com um amigo, né? Esses encontros sociais, são coisas pequenas, mas que têm uma importância agora ainda mais, a gente valoriza mais ainda esses momentos que a gente ainda não pode, mas que a gente anseia por tão logo possível a gente poder retomar essa nossa vida normal, né? Retomar esses contatos sociais. Então, achei muito bacana essa tua colocação aí. Eu acho que realmente concordo contigo, é um ponto positivo da gente valorizar mais esse olhar, esse cuidado aí com os nossos contatos próximos, familiares, com amigos. Acho que você arrebentou nisso aí, muito bom. Gostei muito. Eu acho, inclusive, assim, que a gente, assim, quando eu falei de, né, valorizar o que se tem, né? Não, a gente, quando eu falo valorizar o que se tem, não é no sentido material, né? Mas valorização daquilo que a gente tem, que muitas vezes a gente não percebe que está à nossa volta, né? A gente, dia a dia, a gente passa tantos compromissos, né? Tantas coisas para dar conta, a gente vive em função daquilo que a gente tem que dar conta. Eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer alguma coisa para o mês que vem. A gente está sempre em função, sempre digo que a gente está sempre em função de futuro, a gente sempre vive em função do que vai acontecer amanhã. Mas a gente não vive o hoje. Então, como é que eu vou viver? Aí, quando chega aquele amanhã, eu já estou pensando já no outro amanhã. E aí eu nem sequer comemorei, digamos assim, o que eu conquistei naquele que eu estava querendo. Dá um exemplo bem simples, né? Às vezes a gente trabalha tanto em busca, eu quero muito comprar um carro para mim. Então, a gente trabalha para aquele carro, né? Aquele sonho do carro, a gente se empenha, enfim. Aí, quando eu conquisto aquele carro, eu já estou pensando numa casa. Não que não seja nobre, não que não seja importante, mas eu não dou um tempo, eu não me permito sentir tudo que eu passei, tudo que eu vivi, todo o meu esforço, né, aquele devido valor que eu deveria dar por tantas coisas que eu passei, por tantos esforços que eu fiz,
para chegar naquele carro. Então, às vezes, a gente vive muito em função de um amanhã e não vive o hoje. E a pandemia está exigindo de mim o seguinte, viver o hoje. Olha, você não sabe como vai ser amanhã. Né? A gente não sabe mesmo, a gente nunca sabe disso. Só que a pandemia e o isolamento, acho que ele traz isso muito claro, assim, olha, preste atenção no seu dia de hoje. Hoje é único. Então, você não é que tem que viver como se fosse o último dia, mas viver prestando atenção no que está à sua volta, valorizando tudo que você está fazendo, seja você plantar uma planta, né? Você plantar lá, limpar uma planta que seja, arborizar, seja alguma coisa maior. A gente aprender a dar valor às coisas pequenas, porque não são as coisas pequenas que a gente chega nas maiores. É aquilo que está ali sutilmente, aquilo que está ali que eu não. É tão ali, tão comum, que a gente acaba passando, a gente passa e não percebe. E aí que está, a pandemia, acho que ela também traz isso, né? Eu perceber aquilo que está tão ali, normal, digamos assim, está tão ali já pronto, que eu passo e não dou. E aí a gente valorizar isso também. Eu acho que é um pouco disso que a pandemia está tentando, vem nos ensinar um pouco disso, essa situação com a pandemia. Ela vem nos ensinar um pouco disso. Andréia, assim, estou aqui caminhando já para o final aqui, e acredito que você tenha aí essa nossa conversa foi bastante esclarecedora. Acredito que a população aqui de Angra, todo mundo que está nos assistindo, que vai assistir agora na sequência, vai gostar muito desse que a gente conversou aqui. Acho que foi bem esclarecedor. Se você quiser fazer algum fechamento, ou tocar algum ponto que você ainda não comentou, mas que queira falar, fica à vontade, tá? Vou aproveitar aqui só para poder já fazer o convite para a live da próxima semana, tá? Vou deixar até aqui no nosso mural, tá? Dia 8 de agosto, no mesmo horário, às 20 horas, Ansiedade na Quarentena, Saúde Mental em Dia, vai ser com a psicóloga de Angra dos Reis, Michele Silva, tá? Então já faço o convite para vocês. E, Andréia, deixar para você fazer as conclusões, ou quiser complementar ainda alguma coisa a mais, e depois eu encerro e a gente já finaliza, tá? Te agradecendo já antecipadamente. Obrigada. Primeiramente, só para fazer um parênteses com relação aos idosos, né? Porque para eles está sendo muito difícil, talvez mais até do que para algumas faixas etárias, né? Não só as crianças que estão sem estudar, né? A gente tem assim, é difícil para os pequenos, né? Entender o que está acontecendo. É como no início eles achavam que era férias, né? Mas agora se a férias está durando muito, eles estão sentindo falta dos amiguinhos deles. Então a gente tem que ter um olhar, um carinho para as crianças, né? Assim, tentar um pouco mais de paciência com os pequenos, né? Eu sei que é difícil, está no dia a dia, né? Mas eles não entendem muito bem. E também com nossos idosos, né? Tem um olhar também um pouco mais acolhedor, né? Porque para eles também está sendo muito difícil. Muitos idosos estão sofrendo com a solidão, estão sentindo muito mais só, né? Mais em solidão do que antes. Até porque muitos, inclusive, não estão podendo ver os seus netos, às vezes, né? Estão distantes dos seus filhos. Então, assim, a gente tem um cuidado, um carinho, um acolhimento também com os nossos idosos, né? De uma forma geral. Que também estão num sofrimento muito grande, tem uma tendência muito grande também a entrar em depressão, a entrar em algumas situações mais delicadas. Não só pela questão da própria idade, questão da saúde, não questão do Covid, mas e só lembrar que o emocional também afeta o corpo, tá? Então, não basta só ficar me preocupar apenas com o meu corpo físico, porque muitas das vezes o meu corpo físico está sinalizando que o meu mental não está bom, que o meu emocional não está funcionando tão bem. Então, eu preciso ter uma atenção, por isso que eu falei, olhar para dentro de si. Porque quando eu olho para dentro de si, quando eu olho para as minhas emoções, para o meu sentimento, como é que funciona isso dentro de mim, eu consigo perceber como é que eu estou funcionando. E aí, de suma importância para a minha saúde mental, para eu me sentir, para eu estar bem mentalmente, tá? Então, é importante a gente olhar para a gente também com mais carinho, com mais atenção, com mais humanidade, para que eu possa entender os sinais que o meu corpo, muitas das vezes, vai dar por conta da própria mente. A mente, ela vai, através do corpo, ela vai sinalizar. Eu preciso estar atento até para eu poder me cuidar, até para eu poder prevenir algumas situações, tá? Então, é importante, corpo e mente, eles andam juntos, eles não se separam. Eu sou um todo. Eu não sou, o ser humano não é fragmentado, ele não é em pedaços. Nós somos um todo.
Então, meu corpo precisa da minha mente, assim como minha mente precisa do meu corpo. Então, para eu também estar com uma boa imunidade, né, falando de imunidade, eu preciso também cuidar da minha mente. E, por último, assim, mais uma vez, só ressaltando, se alguém sentir alguma coisa, gente, está com dúvida, né, não está entendendo muito bem, está com muita angústia, está sentindo mal, procura uma ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha de falar de sua fragilidade, não tenha vergonha de expor o que está sentindo. Peça ajuda, vai fazer muito bem. Tá? E, por último, quero agradecer o convite, né, mais uma vez, agradecer a oportunidade, Eduardo, né, desse momento aí de troca, de informação. Eu aprendo muito mais sempre, e esses momentos são únicos, então, assim, agradecer o convite. Me desculpa pela questão da transmissão, porque deu um problema aqui, eu não consegui mexer. Se eu fosse tentar consertar, ia demorar muito mais, então eu peço desculpa a todos por esse problema, mas agradeço, assim, estou muito feliz por essa oportunidade. Qualquer dúvida que eu puder esclarecer, eu estou à disposição. Foi um prazer, foi uma experiência muito boa. Só tenho a agradecer. Obrigado, André, por poder estar com a gente aqui. De certa forma, você está aqui ajudando a nossa cidade a enfrentar essa pandemia. Então, te agradecer. Foi maravilhoso aqui essa oportunidade. Tá? Desejar uma boa noite a quem nos acompanhou e até a próxima, se Deus quiser. Bom, te agradeço. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Boa noite a todos, um abraço, mais uma vez, obrigada. Valeu. Tchau, tchau, tchau.